A presidenta Dilma Rousseff conversa agora em Brasília com jornalistas da imprensa internacional. Ela faz uma defesa contra a tentativa de impeachment. A repórter Manuela Castro está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos. A presidenta Dilma Rousseff começou a conversar com os jornalistas, explicando que está passando por um processo de injustiça, fraude jurídica e política e de golpe. E ela explicou também que o Brasil tem uma tradição, um veio golpista, ou seja, sempre uma tentativa de retirada dos presidentes do poder. Isso acontece desde Getúlio Vargas e todos os presidentes, depois do processo de redemocratização, tiveram processos de impeachment protocolados no Congresso Nacional, mas só foi concretizado no caso do presidente Collor e agora no processo dela que está em andamento. A presidenta também explicou que o processo de impeachment é uma explícita vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, porque o governo se recusou a arquivar o pedido de investigação do presidente da Câmara no Conselho de Ética e também uma conspiração do vice-presidente da República, Michel Temer. E que a crise econômica e a gestão fiscal do governo não são os motivadores desse processo de impeachment, e sim uma tentativa da oposição de desestabilizar o governo Dilma porque perdeu nas eleições com uma margem muito apertada. Então, desde o processo de eleição, que teve toda uma tentativa de recontagem de votos, auditoria das urnas, houve uma tentativa de impedir a diplomação da presidenta e depois de que nada disso resolveu, essa tentativa então foi para o Congresso Nacional com as pautas bombas, né, que exigia aí um gasto muito grande do governo em momento de ajuste fiscal e, por fim, o processo de impeachment. Tudo isso que impediu a presidenta de governar até então. Vamos ver agora uma parte da fala da presidenta Dilma agora para os jornalistas internacionais. Se por conta da crise econômica que afetou o Brasil, que muitos atribuem a minha única responsabilidade, como se eu fosse responsável pelo fim do superciclo das commodities, como se eu fosse responsável pela brutal crise que afetou, a partir de 2009, os países desenvolvidos, como se no resto do mundo essas dificuldades não tenham sido enfrentadas até em escala muito maior. Se a argumentação de crise econômica fosse argumento para tirar presidentes da República, não teria um único presidente da República nos países desenvolvidos que sobrevivesse à profunda crise econômica com desemprego, perda de condições, até hoje, inclusive, em alguns casos, com graves problemas no seu setor financeiro, em outros, com ainda tentando absorver a bolha imobiliária. Eu tenho profunda consciência que eu estou sendo vítima de um processo simultaneamente, um processo baseado numa flagrante injustiça, numa fraude jurídica e política, que é a acusação de crime de responsabilidade sem base legal, sem crime, e, ao mesmo tempo, de um golpe. A presidenta Dilma foi questionada agora há pouco por um dos jornalistas sobre a fala do deputado Jair Bolsonaro, uma fala que foi bastante polêmica, ao votar não, ou melhor, votar sim no processo de impeachment no Congresso Nacional. A presidenta Dilma disse que foi lamentável a fala dele ao defender o coronel Brilhante Ustra, e ela explicou que ele foi um dos maiores torturadores da ditadura. Voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Manuela.